Então, meus amados irmãos e amigos, chegamos ao final da Epístola aos Hebreus, porque estamos no capítulo 13. Então, vocês aguardem que eu vou fazer 3 pregações neste capítulo. Esse capítulo 13 fala da dignidade da vida cristã, certo? Nós, como cristãos, não podemos abrir mão da dignidade da vida que Deus nos deu por meio de Jesus, né? Então, o capítulo todo vai falar da dignidade da vida cristã. Primeiro falando aqui do amor fraterno. O que dignifica a vida cristã é a capacidade de amar aos irmãos. Por isso que Jesus deu como uma motivação para a evangelização. Porque quando numa igreja local os irmãos amam uns aos outros e mostram esse amor, então aqueles que estão de fora vão enxergar esse amor e vão desejar fazer parte daquela família. Por isso que a igreja cresce, um dos pontos de partida do crescimento da igreja é a unidade, o amor fraternal na igreja. Então, Jesus disse isso em João capítulo 13, se não me engano, é o versículo 33. E João disse e o apóstolo João disse nas suas epístolas que amor fraterno é sinal de verdadeira salvação. Ele disse: se alguém não ama ao seu irmão, ele ainda está nas trevas, e as trevas lhe cegaram os olhos, né? Muitas igrejas são destruídas porque ali no meio da igreja tem pessoas que não amam os seus irmãos, né? Mas fingem uma conversão e se batizam, se tornam membros da igreja e vêm para a igreja só para causar confusão, certo? Aí invejas, contenda, encrenca, né? E aí a igreja vira uma confusão, aí ninguém quer fazer parte daquela igreja, certo? Ou querem, né? Porque hoje em dia as escolhas são tão esquisitas, né? As pessoas têm uma preferência esquisita, principalmente em se tratando de religião, né? As escolhas estão extremamente esquisitas. Então, mais o tema do trecho que nós acabamos de ler, que vai do versículo 1 ao versículo 6, é como demonstrar esse amor fraterno, certo? Só a título de introdução, a palavra amor na Bíblia é representada por 4 palavras gregas, né? Uma você não vai achar o termo, a palavra, vai achar somente o conteúdo, a menção, né? Então tem a palavra agape, né? Agape, que quer dizer amor incondicional, que não depende da recíproca. Esse é o amor de Deus que Deus derrama no coração na hora que você se converte, certo? Sem o ser humano, qualquer ser humano que ainda não nasceu de novo, ele não tem essa capacidade de amar incondicionalmente o seu próximo, o seu irmão. Sempre ele vai querer algo em troca, né? Que esse é o amor eros e o amor filéu, né? O amor eros é o amor físico, né? É o amor do relacionamento entre marido e mulher, e ele é extremamente egoísta, certo? E dependente da recíproca. O outro tipo de amor que também é dependente da recíproca é o amor filéu,
da onde vem a palavra amigo, né? Quando você fala, fulano é meu amigo, ou fulana é minha amiga, pode-se entender aí que houve uma recíproca, você a ajudou e recebeu ajuda, né? Você foi simpático com a pessoa e ela foi simpática a você. Então é uma troca. Esses dois tipos de amor é uma troca. A outra palavra é astorgo. Astorgo só se acha em Romanos capítulo 1, certo? Ali onde fala que no decorrer da passagem da história humana, o homem ia perder o afeto, é traduzido por afeto natural, é o amor de mãe, né? Aí, esse todo mundo tem esse tipo de amor. Até a galinha tem, pelos pintinhos, né? Aquele apego do pai para o filho, todo mundo tem esse apego. Hoje em dia está caminhando para uma promessa profética radical que Jesus fez, que no final dos tempos o filho ia se levantar contra o pai e matá-lo, o pai ia se levantar contra o filho e matá-lo, né? Já está acontecendo isso, e o marido ia se levantar contra a esposa e matá-la, a esposa ia matar o marido, né? Quer dizer, o amor astorgo também está embora seja geral em relação à humanidade, está se perdendo, né? Porque antigamente nós não ouvíamos falar de nem existia essa palavra feminicídio. Agora, voltando para o crente tem os 4, desenvolve os 4, né? A única diferença é que os 4 tipos de amor, eros, que é físico, filéu, que é emotivo, e astorgo, que é afeto, cuidado, amor pela cria, né? O crente tem e desenvolve normalmente todos os 4. A única diferença é que ele é alicerçado no amor ágape. É o amor ágape, o alicerce dos 4 tipos de amor. Aí o crente peca quando? Quando ele pratica o amor eros, como o incrédulo pratica, sem a base do ágape. Quando ele pratica o amor filéu, né, como os incrédulos praticam, interesseiro, né, porque o amor ágape e filéu é interesseiro, né? Agora o amor astorgo ele não é interesseiro, né, porque a mãe ama o filho, seja como for o filho, o pai ama o filho ama a mãe, é aquele amor. Então, o que acontece? Quando tivermos que exercer qualquer um dos 3 tipos de amor que não é espiritual, temos que colocar na frente o amor espiritual, certo? Por isso que certos casamentos dão certo, outros casamentos não dão, porque é o casamento que casou com base no interesse, né? Não é interesse na riqueza, não, né? Então, aí agora você pergunta, por que existem uns velhinhos incrédulos que se amam? O amor astorgo, que explica o amor astorgo, o afeto natural que ele conserva, né? Tá certo? Mas, como eu estava dizendo, isso está se perdendo, né, no egoísmo da sociedade. Tá certo? Então, dito isso, o nosso tema de hoje é como demonstrar amor fraterno, amor pelos irmãos, né? Porque esse texto nem está falando do nosso amor ao próximo, porque amor fraterno é diferente de amor ao próximo, né? O segundo mandamento. Devemos amar. O desafio do amor fraterno é porque como você pode amar o próximo se você não ama os seus irmãos na igreja? Certo? O amor fraterno é o ponto de partida para você demonstrar o amor ao próximo. É tanto que quando o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, diz que devemos fazer o bem a todos, da humanidade, todos, mas primeiramente os da família da fé,
Não é porque a gente dá prioridade, não é uma questão de prioridade da família da fé. Eu entendo assim, que seria o ponto de partida para você demonstrar amor ao próximo, né? E ajudar o próximo em geral. Aí não precisa ele ser crente ou não. Eu mesmo, para tentar ajudar o próximo nesses dias tão difíceis de desemprego, né? Então aí no Farol eu não dava nada para ninguém no Farol, porque uma vez um promotor disse para não dar, porque, né? Mas agora com esse desemprego todo eu conservo uma bolsinha, normalmente tem moedas lá, e as pessoas que vêm pedir, todas, eu não olho nem pela fisionomia dele e tal, eu dou R$1, né? Tem vezes que as pessoas vêm vendendo aquele docinho, aí eu compro o docinho e dou R$1, ele vai me entregar o docinho, eu digo, não, fica para você vender para outro. Então, a gente tem que ser assim, solidário, né, nessa época difícil, onde muitos perderam o emprego, né? Agora sim, para valer, a mensagem para guardarmos no nosso coração a respeito do tema do amor fraternal neste capítulo o amor fraternal é a principal marca de um crente. O crente tem muitas marcas e identificatória da sua verdadeira fé, mas a maior é o amor, a principal é o amor. Se alguém não ama, ele não tem essa marca, e essa marca que rege todas as outras marcas do cristão, ele é desqualificado como alguém que vai para o céu. Mesmo ele dizendo eu vou para o céu, só se for da boca da onça, né? Se não tiver essa marca do amor fraterno, porque precisamos amar os irmãos, porque é amando os irmãos que aprendemos a amar os outros, certo? Como eu já disse. Então, a mensagem o amor fraterno é a principal marca de um crente. Você levará esta marca enquanto você viver. Enquanto vivermos, a marca que levaremos e seremos identificados e conhecidos até pelo próprio Deus que conhece todas as coisas, se amamos os nossos irmãos. E como demonstrar este amor fraterno? A primeira coisa enquanto você viver, como é a marca que você vai levar enquanto você viver aqui na terra, então enquanto você viver, você será hospitaleiro, se você for um crente que ama os seus irmãos. Ser hospitaleiro, né? No contexto da epístola aos Hebreus aqui, ser hospitaleiro era hospedar viajantes crentes em casa, certo? Os viajantes, eles saíam viajando, alguns era Mascate ou para alguma viagem, no caminho eles paravam na casa de uma pessoa para arranchar, eu alcancei isso, para arranchar, e a pessoa dava arrancho para ele, dava dormida para ele, cuidava dele, banho, comida, né? E dormida, né? Eu mesmo já experimentei isso, né? Quando eu era pequeno, eu gostava de viajar lá na minha cidade da Bahia, Itapetinga. Minha irmã morava na roça, era 10 léguas de distância, não tinha carro, não tinha nada, e como nós morávamos na cidade, não criávamos animais para montaria, aliás, nem galinha, não tinha condições de criar, então eu pegava carona, eu ia passar férias de carona na roça, eu gostava de passar as férias lá, e pegava carona com os tropeiros, né? E os tropeiros iam até o meio do caminho, só que no caso dos tropeiros já tinha uma rancharia, né? Mas eu lembro que eu viajei particular com um homem conhecido nosso que pediu para minha mãe deixar eu ir com ele, e eu fui, né? A pé, né? O animal, ele tinha um animal, mas era só para carga, né? Então ele ia para a roça dos familiares dele para trazer coisas, né, da roça, né? E eu fui com ele. Aí na ida
deu uma chuva como essa, né? Formou uma chuva, aí o céu mudou tudo e ali nós andando, né? Aí nós olhamos, do lado tinha uma casinha de sapé. Eu tenho como hoje, né? Uma casinha, sabe como é que é casinha de sapé, né? É feito de pau a pique. Também vocês não sabem o que é casa de pau a pique. Casa de pau a pique é trançado com as varas, né? E depois colocado barro, né? Entre as varas, né? Aí nós olhamos assim, vimos uma casinha. Vamos arranchar, pedir arrancho ali? Vamos. Aí pedimos arrancho. O pessoal não era crente não, mas deu arranjo para a gente com tanta alegria. Aí a noite veio, né? Às 7 horas, porque a chuva estava para vir, né? E começamos a prosear. É gostoso demais, a vida é delícia naquela época. Eu criança, hein? Aí, de repente, eu escutei o barulho de uma galinha. Eles foram lá, mataram uma galinha, né? Deram janta para nós. A gente dormiu, no outro dia a gente pegou viagem. É assim, é isso que acontecia no primeiro século da era cristã. Então, aí, hospitaleiro aqui tem esse sentido, né? Da hospedagem para viajantes, crentes. Crentes não, para viajantes. Tinha que hospedar todo mundo, né? A ideia é que se a pessoa tivesse amor suficiente para hospedar até um estranho, porque era estranho, né? O viajante era estranho. A primeira casa que ele encontrasse, ele pedia arranjo, né? Aí os crentes os incrédulos podiam até não dar, né? Alguns davam, né, talvez, mas os crentes era dever dar. Mas aí ele explica, né? Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos, né? Então, naquela época, as pessoas que acolheu, né, acolheu esse anjo aqui. Então, esses anjos aqui podem não ser até anjo, literalmente, mas hospedavam um irmão em Cristo, né? No mínimo, né? Um exemplo disso é Ló, lá muito longe, né? Distante daqui, né? Ele não sabia que aqueles homens eram anjos, mas eram anjos, e anjos que veio para salvar a família de Ló, né? É interessante isso. Então, aqui também pode ser anjo, né? Mas pode ser, na época, pode ser um crente. Agora, qual a aplicação desse mandamento de ser hospitaleiro hoje em dia, né? Visto que hoje não é apenas cultural, mas é perigoso hospedar hoje estranhos, né? Hoje ninguém hospeda estranho, não. Hoje em dia é proibido até dar carona, né? Lá na Avenida Bandeirantes eu já vi uma ou duas placas avisando para não dar carona. Não dê carona para a morte, né? Porque muitos assaltantes estão hoje em dia acho que não pega mais, né? Porque ninguém está dando mais carona, né? E os bandidos sempre estão se reinventando, inventando uma maneira de roubar, né? De assaltar. Então, mas hoje em dia é perigoso você hospedar estranhos. Mas se um dos seus irmãos precisa de hospedagem, por exemplo, se o irmão Francisco viesse visitar a gente, quantos de vocês daria hospedagem para o irmão Francisco? Eu sei que muitos de vocês davam, né? Então, você não mandaria o irmão Francisco para o hotel, né? De forma nenhuma. Um irmão em Cristo vem de outra cidade, um crente tem prazer de dar hospedagem àquele irmão, que é conhecido, né? O missionário, recentemente tivemos um missionário aqui, né? A irmã Milza, que é muito hospitaleira, mas o irmão Antônio deram hospedagem, e é assim, é essa a prática, né? E a outra prática é
a cordialidade, a abertura, né? O rosto aberto. Porque quando você sabe que uma pessoa quer lhe ajudar, ou quer amizade com você, que está disposto a lhe aceitar como irmão, você olha para o rosto dele, né? O rosto alegre, aquele prazer, né? Então, essa demonstração de que aquele irmão é bem-vindo, né? Na verdade, hospitalidade quer dizer bem-vindo, né? Hoje, quando o Iago chegou, mas a Júlia e a Gisane, o nosso coração, Iago, ficou feliz demais, alegre de ver vocês, né? Não sei se deu para ver no rosto da Sônia, no meu rosto, né? A mensagem de boas-vindas que eu dei para a Júlia, né? E pastor, então, tem um coração hospitaleiro tremendo, né? Feliz com todos vocês aqui, né? Triste é quando um não vem. Quando vocês atrasam e chega depois no culto, a gente fica aquele coração apertado, né? Será que o irmão vem? Será que não vem? Está doente, está rebelde, está triste, Satanás está armando contra ele, e a gente fica preocupado. E quando estampa ali aquela alma morrente, né? Aquela alma vivente ali, aí o coração pastoral se alegra. É isso que é hospitalidade. Se abrir para as pessoas. Hoje em dia significa isso. Se abrir para as pessoas, né? A melhor maneira de se abrir para as pessoas é dar um sorriso, né? Dê um sorriso, como diz a música, né? Dá um sorriso só, sorriso aberto, um sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Sorrir é uma arte, sabia? É uma arte que muitos não aprenderam ainda, né? Antigamente eu lia os livros de Dale Carnegie, e eu li um livro chamado Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, e uma das coisas que ele ensinou foi sorrir, né? Ele conta que tinha um vendedor de seguro, vender comida, vender água, vender gasolina, é fácil, né? Mas vender seguro não é fácil, pelo menos não era antigamente, né? Na época dele. E um vendedor de seguros estava ficando pobre, sua família estava dividida, não havia comunhão, alegria entre ele e a esposa e os filhos, né? E ele estava perdendo a família toda. Aí um dia ele descobriu que era porque ele não sorria. Aí ele foi dormir naquela noite dizendo, amanhã, e aí ele chamou a cara dele de carranca. Sabe o que é carranca? Quem já viajou para o Nordeste, é o que mais tem lá no Nordeste, é carranca, né? É aquelas esculturas de madeira, às vezes é só o pescoço para cima, né? Aquilo lá se chama carranca, né? Aí ele disse, foi dormir já dizendo, carranca, amanhã você vai sorrir. Isso conta Dale Carnegie. Foi dormir, no outro dia acordou cedo, como sempre, ia no espelho, fazia a barba, mas sem sorrir. Mas naquele dia ele disse, carranca, hoje você vai sorrir. E lá no espelho ele treinou, né? Acho que foi o dia que ele mais ficou no banheiro, né? Treinando sorrir. Aí quando ele estava pronto, ele foi para a cozinha, chegou lá, a esposa o encontrou com o café da manhã e ele deu um sorriso. Quando ele deu um sorriso, a mulher quase desmaiou, porque nunca tinha sorrido. Aí Dale Carnegie disse, quando ele começou a sorrir, ele começou a se enriquecer novamente. E a sua alegria e comunhão em casa voltou tudo novamente. Nós muitas vezes, irmãos, perdemos bênçãos por não sorrir. Sorrir é a coisa mais simples do mundo. Para você ficar com a cara fechada, você movimenta, parece que é 100 vezes mais músculos do que para você sorrir. Mas as pessoas preferem forçar os músculos, ficar tenso e não sorrir, né? Quando sorrir é mais fácil. Você não precisa movimentar tanto os músculos da face nem do corpo, né? Então, eu vejo que é assim que a gente pratica o amor fraternal na área da hospitalidade para com os irmãos.
E efetivar isso, né? Perguntar para o irmão, você está necessitado de alguma coisa? Né? Você percebe, às vezes nem precisa perguntar, porque dado seu caráter hospitaleiro, você olha para o irmão, você já logo nota que ele está precisando de alguma coisa, né? Às vezes nem é coisa material, às vezes a pessoa está precisando de um bom dia, né? Um bom dia ressuscita pessoas, sabia? Um bom dia é capaz de ressuscitar pessoas. Bom dia! Né? Um bom dia assim, bem dado, assim, rasgado, né? Outra coisa que pode ressuscitar pessoas é um aperto de mão. Rapaz, e é uma maneira de ser hospitaleiro. Tem gente que a gente vai cumprimentar, eles pegam na mão da gente com tanta má vontade, que tem uns até que pega na pontinha da mão da gente. Tanta má vontade. Outros pegam a mão toda, mas não aperta. Não. Agora eu não sei se foi Dale Carnegie ou quem foi, mas acho que foi ele mesmo que disse: quando cumprimentar alguém, coloque a alma na mão. Né? É possível colocar a alma na mão, Julia? É possível sim. Então, quando cumprimentar alguém, cumprimente com boa vontade, com alegria, aperte a mão. Né? Aperte a mão do seu irmão. Como é que é? E diga alguma coisa para ele. Não lembra a música. Né? Então é isso aí, irmãos. Né? Quer praticar o amor fraternal? De acordo com essa passagem, a primeira coisa que você tem que fazer é ser hospitaleiro. Né? E quem lucra com a hospitalidade não foi a pessoa que você recebeu, não foi a pessoa que você deu o sorriso. Quem lucra mais é você. Né? Porque você fez um bem para a pessoa. Por isso que a salvação não é por boas obras, porque as boas obras que a gente faz, e o bem que nós fazemos para o próximo, o maior beneficiário somos nós. Né? A gente ganha o dia quando a gente faz o bem. Né? Então vale a pena ser hospitaleiro, e o autor da Epístola aos Hebreus diz: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Amém, irmão? Você vai, de agora em diante, sorrir para as pessoas? Vai abrir o seu rosto de boas-vindas para as pessoas? Vai apertar as mãos das pessoas com gosto, com prazer? Vai oferecer ajuda para pessoas? Né? Se vier um irmão do Nordeste, você daria, ou um missionário, você daria hospedagem para ele em sua casa? Você o receberia em sua casa? Né? Você é capaz de ser tão sensível que sabe quando o irmão está precisando, e você chega com uma nota de R$20 e põe no bolso dele: irmão, isso aqui é para você ajudar na gasolina. Tantas vezes é preciso isso. Né? Então, hospitalidade também é sensibilidade. Né? E a hospitalidade nem sempre precisa perguntar, porque os irmãos, a pessoa, por mais que precisa, né, Lucas? Ela vai dizer: não carece não. Não precisa se preocupar não, né, Lucas? Mas a gente sabe, a gente é realista, que as pessoas dizem: não precisa se preocupar não. Porque é timidez, é educação, né? É por educação que aprendeu no berço, né? Mas nem sempre a gente é assim espontâneo para receber as coisas. Então, é outra coisa que a pessoa que hospeda não pode ouvir, é essa frase: não carece não precisa não. Não, aliás, você nem pergunta se precisa, né? Quem quer dar, chega e dá, né? Quem quer doar, chega e doa, né? Então, hospitalidade hoje pode ser traduzido como doar-se. Doar-se e doar também. Amém? Aí o segundo ponto da maneira como você vai... Eu estou fazendo essa... Lembre que a afirmação que eu fiz foi o seguinte, né? Na mensagem, a tese é a seguinte: o amor fraternal é a principal marca do crente. Você levará esta marca enquanto você viver. O amor fraternal para o crente não é opcional. Você não tem que decidir se você vai amar ou não o seu irmão. Né? Você vai viver a vida inteira com essa marca, né? Do amor fraterno. Né?
Enquanto você viver, você levará essa marca da hospitalidade, né? Por quê? Se você não é assim, você corre risco de nem ser crente, se você não é hospitaleiro, certo? É perigoso, né? É duvidoso uma pessoa que se diz ser crente e não se abre para a hospitalidade, né? Sempre fechado. Porque você sabia que cara feia, eu vou voltar aqui um pouquinho, cara feia é uma arma para ninguém se aproximar de você? As pessoas se armam, fecha a cara. Aí, quem é que vai querer se aproximar? Onde você for, vai entrar numa loja, o vendedor já está com a cara bonita, sabe? Porque essa é uma estratégia de vendas também, sabia? Quando Dale Carnegie escreveu esse livro, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, ele cita vários exemplos de vendedores. Então, quando você entra numa loja, o vendedor já abre os dentes para você. Há alguns que sabem, o bom vendedor, o péssimo vendedor, você chega, está com aquela cara feia, né? Não se abre para oferecer os produtos para você mostrar, né? Mas o bom vendedor, a primeira coisa quando você entra é: bom dia, em que posso ajudar? Certo? É isso. Mas nós temos que ser assim, mesmo não sendo vendedor. Amém? Então, cuidado com a cara feia. Segundo ponto: enquanto você viver, você cuidará dos que sofrem maltratos por causa de sua fé. Mais uma vez, o princípio aqui é forte no contexto do primeiro século, certo? Qual era o contexto do primeiro século? Quem se declarava seguidor de Jesus estava atraindo para si sofrimento, né? Por meio da perseguição. Logo do início, assim que Jesus morreu e ressuscitou e foi para o céu, aí os judeus encetaram perseguições aos apóstolos e à igreja primitiva, né? Num dia tal lá, descrito no capítulo 8 de Atos, as autoridades, o povo de Jerusalém resolveu perseguir a igreja toda de Jerusalém, de tal maneira que todos fugiram. Todos, não ficou um pé de gente em Jerusalém. Todos fugiram por causa da perseguição, exceto, graças a Deus, exceto os apóstolos, né? Os 12 ficaram firmes, aguentando ali, porque é para isso que nós, pastores, somos chamados para defender o seu rebanho, não fugir. O rebanho pode até fugir, por não confiar na proteção pastoral, mas o pastor não foge da raia. O bom pastor defende o seu povo, morre por seu povo, morre por Jesus, né? E os apóstolos ficaram lá para morrer por Jesus. Mas, claro, quando nós estamos dispostos a morrer por Cristo e pela igreja, Deus nos protege e nem sempre nós morremos. A fé é maravilhosa, irmãos, porque quando nós confiamos em Deus, aquilo que a gente imaginava que ia acontecer, não acontece. Por exemplo, dizem que 99,9% do que o crente tem medo não acontece. Sabia? Por isso que não vale a pena ter medo. Não vale 99,9% daquilo que o crente se preocupa não acontece, né? Nós temos um Deus, um pastor, Jesus, o Senhor é o meu pastor, amém? Vocês ouviram a pregação a primeira pregação sobre depressão? Foi uma exposição do capítulo 23, do Salmo 23, né? Vamos para frente. Então, o contexto desse ponto aqui: enquanto você viver, você acudirá os que sofrem maltratos por causa de sua fé. No contexto do primeiro século era assim. Então, quando um crente perseguido fugia, os irmãos lá daquela cidade, daquele lugar, no meio da estrada, eles praticavam o seu amor fraterno, acolhendo aquele irmão, protegendo aquele irmão, né? É tanto que vai dizer lá no capítulo 10 de Hebreus, no capítulo 6 de Hebreus, veja o versículo 9:
Quanto a vós outros, capítulo 6, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, esse era o contexto de Hebreus. Os irmãos socorriam os perseguidos, né? Visitavam os encarcerados, né? Por isso que está escrito aqui no capítulo 3, lembra-te dos encarcerados. Hebreus 13, 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. Agora, no contexto da epístola aos Hebreus, da época do primeiro século, era socorrer os presos, porque eles eram presos por sua fé, muitos eram presos, encarcerados. Paulo foi preso muitas vezes, né? Parece que até Timóteo foi preso também, como vai dizer daqui a pouco, né? E esse era o contexto. Mas e agora, como podemos lembrar dos encarcerados, né? Nenhum dos nossos irmãos foram presos, né? Como é que podemos praticar isso, né? Como podemos lembrar dos que sofrem maltratos? Não, por enquanto, mas eu não quero assustar vocês, mas as autoridades brasileiras já estão no caminho de prender crentes, viu? O Supremo Tribunal Federal não vai demorar muito de ter caso de prender pessoas por sua fé. Um dos ministros já fez até uma moção, não sei, de uma lei para proibir crentes, pessoas que se diz crente, que segue a Cristo, de ser candidatos a cargos públicos. Já tem essa ideia por aí, certo? Ainda não se tornou lei, né? Mas logo se torna, né? Hoje está havendo o que as pessoas estão chamando de cristofobia. Não concordo com essa frase, primeiro porque fobia quer dizer medo. Cristofobia seria medo de Cristo. Assim como homofobia também na língua portuguesa é inadequada. É um neologismo. O que é neologismo? Quando você inventa palavras, né? É normal se inventar palavras, mas homofobia, cristofobia não cabe na língua portuguesa, né? Não existe. Mas outra coisa que está deixando o pecado, o egoísmo, está deixando os brasileiros burros. Já estão querendo inventar uma língua neutra, né? Não existe ele. Vai ser ele, porque ele vai para ela e para ele, não existe mais eles querem que não existe mais ele e ela, né? Então já está, a língua neutra está por aí chegando, né? Bom, mas por que eu estava falando isso? Então, e a perseguição aos cristãos pode acontecer antes do arrebatamento, viu? Pode acontecer, não estou assustando ninguém, mas não, por outro lado, você não precisa ficar assustado, porque perseguido ou não, Deus está conosco, amém? Por isso, nós vamos ver no final aqui a frase, confio no Senhor e não temerei, que me pode fazer o homem? Já está lá no fim, já. Então, pois bem, como é que eu posso aplicar essa mensagem? Se compadecendo dos irmãos que sofrem alguma coisa, certo? Sofrem por algum motivo. Tá certo? Já que não há prisão, não está havendo perseguição entre nós ainda, então vamos ser solidários com os nossos irmãos tristes por alguma coisa, solidário aos nossos irmãos doentes, solidário aos nossos irmãos que têm
alguma necessidade física ou material, como alimentação, né? É isso, né? É essa a aplicação. Vamos ser solidários aos que sofrem no meio de nós. Amém? Então é isso aí, vamos para o próximo argumento, para confirmar a nossa tese de que o amor fraterno é a marca principal do crente, e você, como um crente, vai levar essa marca com você até a morte. E todo mundo espera de um crente essa marca do amor fraternal. Aí, com demonstrar esse amor fraternal, esse pequeno trecho já nos deu duas maneiras. A terceira maneira é: enquanto você viver, meu amado irmão, você será zeloso da moralidade cristã. Isso aqui é uma marca da prática do amor fraterno, né? No meio do povo de Deus não pode haver fornicador, não pode haver adúltero, nem na prática nem no pensamento. No meio do povo de Deus não pode haver prostitutos, nem na prática e nem no pensamento. No meio do povo de Deus não pode haver homossexualismo, que é uma aberração da moral cristã. Que mais? Então o crente, porque ele ama, e a Bíblia está cheia de instrução. Por exemplo, Tiago diz para a gente, fala para o pastor, mas vale para qualquer um: quando olhar para uma mulher idosa, você olhe e pense nela como sua mãe. Ninguém tem malícia, nem desejo imoral, nem desejo lascivo para com sua mãe. Pelo menos antigamente não. Mas pasmem, eu ouvi dizer também que tem a moção de uma lei, a menção de uma lei em que pai vai poder casar com a filha. Já ouviu isso, Lucas? Pai vai casar com a filha, vai poder casar com a filha, a mãe vai poder casar com o filho, e logo está o filho casando com a mãe aí. Não demora muito. Meus irmãos, o mundo está feio, né? Não se nomeia no meio do povo de Deus os pais abusarem das próprias filhas, como está correndo aí nos jornais, né? Pedofilia, né? Mas eu sei que o texto de Hebreus aqui está falando do sexo antes do casamento, certo? E também depois do casamento há possibilidade de aberração dentro do lar, certo? Quando se pratica fora do mandado de Deus, certo? Então, por isso que ele diz aqui: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Então, sexo não é pecado, desde que seja no casamento e da forma correta. Uma das coisas é a partir do amor agape, certo? Do amor desinteresseiro, né? Quando o interesse é o bem do cônjuge, tá certo? Então aqui está autorizando o casamento, né? Porque é digno de honra, mas desde que seja sem mácula. Agora, qualquer pensamento de lascívio, qualquer prática, qualquer gesto e qualquer extravio de uma das partes macula o leito do casal. Então, você que ama ao seu irmão. E outra coisa, aí Paulo diz, eu estava seguindo aqui, Paulo diz para quando olharmos para uma mulher, no caso do homem, que peca pelo olho, o homem peca pelos olhos, certo? Peca? Não precisa pecar.
Eu vou usar um termo mais positivo. O homem é atraído pelos olhos, né? Eu tinha um professor maluco, professor de marketing, professor Haroldo, gente fina toda a vida. Eu encontrei com ele no caixa de um supermercado aí. Aí ele parava a aula de marketing, que não deixava de ser marketing, e ficava ensinando para as mulheres casadas da sala a usar dentro de casa roupas atraentes para atrair o marido, né? Era louco ele. Não tinha só casados na sala, tinha solteiro, mas ele não estava nem aí. Que tudo está nas escrituras, certo? Para você ler, para eu ler, e vocês precisam saber do significado. Tudo que a Bíblia pede para vocês dois é esperar, como diz Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo do sol. Amém? E os próprios pais devem dar essas instruções para seus filhos. Mas o que eu estava dizendo mesmo? Deus abençoou, nesse sentido, o casamento. E o crente que na igreja não pode haver malícia. Aí eu vou citar outra coisa que eu parei. Então, voltando aqui a ficha, voltando a fita. Deus falou que quando um homem olhar para uma mulher idosa, considere-o como mãe, né? Porque ninguém jamais teve qualquer desejo imoral contra sua mãe, certo? Então, todas as mulheres aqui de mais de 50 anos é minha mãe, certo? Mas ele deu outro conselho. E quando vocês olharem para uma jovem, uma moça jovem, uma mulher jovem, olhe para ela como irmã. Porque ninguém jamais tem malícia imoral contra sua irmã, né? Tá certo? Claro que tem aquelas exceções, hoje em dia está tendo exceções, né? São todas minhas irmãs, nossas irmãs aqui, certo? Na igreja tem que funcionar isso. Essa é a moralidade da igreja, que preserva a moralidade no casamento. Então, enquanto você viver, meus amados irmãos, você vai ser zeloso da moralidade cristã. A moralidade cristã não mudou. A moralidade no mundo mudou. Tudo é liberado, né? Tudo é possível no mundo, mas na igreja não, irmãos. Continua aquela moralidade recatada. Continua o temor de Deus, e Deus julga os maus pensamentos e a prática da imoralidade, e esse é o que diz o texto. Digno de honra entre todos seja o matrimônio seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Esse mundo está aí desenfreado na imoralidade, porque eles não sabem que Deus vai julgar o adultério, a impureza e toda forma de corrupção nessa área moral. Amém? Então, demonstre amor onde você estiver, né? Demonstre amor no seu casamento, conserve a pureza do seu casamento, conserve o amor, não lute contra as suas paixões, né? E vença pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe, que possamos conservar o nosso corpo puro. Lembre-se, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, sendo que o Espírito Santo habita em mim, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 6, não toqueis em coisas impuras. Tá certo? E por último, para sustentar a nossa tese de que o amor fraternal, a nossa tese não, a tese bíblica, de que o amor fraterno é a principal marca do crente, e que o crente que é crente vai viver para sempre, onde ele for, ele levará essa marca do amor fraterno. Então, para praticar o amor fraterno, irmão, enquanto você viver, você lutará contra a tentação de levar a vida com avareza. Os crentes, lembrem-se de dizer que o dinheiro é importante. Nós estamos pregando no livro de Gênesis. Antes de criar Adão, o que Deus criou? O papá, para quando Adão viesse. Não foi assim? Quem já ouviu a primeira pregação ou a segunda? Antes, Adão foi a última criação. Uma das coisas que eu
Gosto de pensar que Adão foi o último, porque Deus não podia colocá-lo lá no ermo, na terra sem forma e vazia, certo? De que esse homem ia viver? Né? Então Deus, na eternidade, já preocupou com a nossa alimentação, com o nosso sustento, com a nossa sobrevivência. Por isso Ele criou tudo, criou os animais, criou as plantas, né, todas muito dando frutos saborosos, criou os animais que dão carnes saborosas, e criou Adão e disse: está aí, tudo que você precisa para viver feliz. Deus é bom, meus irmãos. Deus se preocupou com tudo. Deus se preocupa com o seu alimento, com o seu pão de cada dia. Você não precisa ficar correndo atrás de dinheiro, trabalhando dia e noite, sem ter tempo para dar tempo para a sua esposa e seus filhos, né? Nós não precisamos ganhar muito dinheiro, né? Nós precisamos do necessário, né? E quando Deus nos dá um pouquinho a mais, não é para a gente esbanjar com as nossas luxúrias, é porque Deus deu um pouquinho a mais. Por quê? Porque Ele tem o propósito de você ajudar as pessoas ao seu redor. Então não pense que você foi promovido, agora você ganha o dobro do salário, agora você pode realizar seu sonho de consumo. Esquece sonho de costume, né? Confie em Deus, Ele vai suprir a sua necessidade. Eu planejei e sonhei com um computador durante 10 anos. Aliás, a maioria das coisas que eu acho que eu preciso, Deus só vai me dar depois de 10 anos. Mas eu era tranquilo. Deus, quando o Senhor quiser. Deus, eu falava todo dia: Deus, quando o Senhor quiser. Até eu ia assim: quando o Senhor quiser, né? Porque aqui diz: seja a vossa, versículo 5, seja a vossa vida sem avareza. Avareza é o amor ao dinheiro, é a idolatria do dinheiro, né? Certo? Não adore o dinheiro. O contrário da avareza é: contentai-vos com as coisas que tendes. E o apóstolo Paulo vai dizer lá para Timóteo: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E Paulo dá o argumento: porque nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar. Ou como diz meu vizinho, caixão não tem gaveta. Entende? Então, nós devemos ser contentes com o que Deus nos tem. Se Ele quiser mais, sabia que as coisas, quando Deus quer dar-nos algo mais, parece que cai do céu? Muitas vezes até sem esforço nenhum. Muitas vezes até sem desejo, a gente nem esperava, de repente Deus nos dá uma coisa até uma coisa que a gente sonhou lá atrás ou não sonhou, como diz o Efésios 3:20, que diz Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus não é atrelado às nossas orações. Deus aprecia as nossas orações, Deus manda nos orar, Deus gosta quando nós nos aproximamos em oração, mas Ele não depende das nossas orações para sustentar-nos, proteger-nos, fortalecer-nos, nos dar as coisas que nós precisamos para sobreviver. Por isso, devemos nos contentar com o que temos, né? Por quê? Porque há uma promessa, né? Há uma promessa que está lá em Deuteronômio 31, de 6 a 8. É antiga essa promessa. Qual é a promessa? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém? E Davi disse: fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então esse é o argumento para contentarmos com o que temos e não sermos avarentos, né? Porque Deus prometeu cuidar de nós até o fim, né? Tá certo? É uma bênção isso.
Então, encerrando aqui, 5 minutos atrasado, nas considerações finais, eu vou dizer para vocês o seguinte: a conclusão do autor é que toda dificuldade em amar os irmãos consiste no exacerbado humanismo praticado na igreja. Todos nós lutamos contra a terrível tentação de confiar nos homens, por isso a avareza. Mas a exortação conclusiva do nosso autor aqui do livro de Hebreus é para confiarmos em Deus e firmar isso com uma resolução. Qual é a resolução? Então, tendo dito para sermos hospitaleiros, tendo dito para conservarmos com amor fraternal a moralidade no seio da Igreja de Deus, e tendo dito para nós não sermos avarentos, mas contentarmos com o que temos, ele conclui dizendo: assim firmemos confiadamente. Aliás, assim afirmemos, é uma resolução. Assim afirmemos. Todos vocês têm que repetir essa resolução, fazer essa resolução para a sua vida. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? A maior assombração do homem de sempre e hoje está pior, é passar necessidade de alimento. O crente não precisa, ele tem que tomar uma resolução de confiar em Deus. A maior assombração dos incrédulos é que de repente ele se veja sem recursos para viver. Mas o crente não tem, então, porque ele deve tomar essa resolução firme. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Agora, por que é necessário uma resolução assim, irmãos? E uma resolução pública. Você tem que, quando você tomar uma resolução, faça pública aquela resolução. Eu decidi na minha vida não falar mal mais de ninguém, né? Tome uma resolução. Eu decidi na minha vida confiar no Senhor e não temer a economia, o que me possa fazer o homem, né? O medo do homem, essa palavra economia é a maior fantasma da humanidade, né? Então a resolução é: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Isso aqui está no contexto do amor fraterno e principalmente das necessidades e da avareza e o contentamento. Quem me poderá fazer o homem? Eu não estou nas mãos dos homens. Eu não estou nas mãos do ministro da Fazenda. Não estou nas mãos do presidente da República. Não estou nas mãos do nosso governador estadual. Não estou nas mãos do nosso prefeito. Não estou nas mãos dos economistas. Eu não temo a inflação. Eu não temo a falta de comida. Na minha mesa nunca vai faltar. E aí eu posso dizer como Davi: fui moço e agora eu sou velho, viu? Nunca vi um crente passar necessidade. Os que passaram aperto que eu já vi, é porque não teve juízo, não soube ser mordomo, não soube administrar bem o que Deus lhe deu, né? Deus lhe abençoou, ele pegou e gastou tudo à toa, o supérfluo. No fim do mês está tomando dinheiro emprestado, né? Quando eu trabalhava no banco era o que eu ouvia. No fim do mês, neguinho pedindo dinheiro emprestado e tal, né? Não. O crente sabe administrar a sua mordomia, porque o Espírito Santo lhe dá sabedoria, mas se ele vive entristecendo o Espírito Santo, passa necessidade mesmo. Aí corre o risco de Satanás aproveitar a sua falta de juízo administrativo das finanças e jogar você para o amor ao dinheiro, para a avareza. Tá certo? Cuidado com isso. Os antigos diziam que a precisão faz o ladrão. Então, cuidado com a precisão. Administre sua precisão, para a glória de Deus. Amém?
Deus nos abençoe para que possamos amar os nossos irmãos e, amando nossos irmãos, estaremos capacitados para amar o nosso próximo.